Esse vai ser um vídeo um pouquinho polêmico, né? Como tudo se trata do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula. Mas, como algumas pessoas pediram a minha opinião, às vezes informalmente, às vezes até aqui nos comentários do chat, eu resolvi fazer o vídeo. O que afinal aconteceu que tornou o Lula, condenado em segunda instância pela Lava Jato, elegível de novo para 2022? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de tudo é bom esclarecer, eu sou um professor de história, ainda que muito interessado por política e tentando sempre embasar os meus argumentos em artigos de jornal e em uma pesquisa bem consolidada. Eu não sou, nem de longe, especialista no assunto. Talvez, em muitas aspas, especialista em política porque eu gosto de comentar, ou pelo menos experiente nisso, mas em matéria de leis, legislação, direito penal, eu realmente deixo um pouco a desejar nessa área. Então, se você quer um comentário mais atido a esse tipo de informação, não é bem aqui que você vai encontrar. Eu vou dar apenas um apanhado geral, informar qual é a situação e talvez salpicar um pouco da minha opinião aqui e ali, certo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o ministro Fachin, né, que é um dos 12 ministros do Supremo Tribunal Federal, decidiu, monocraticamente, que o Lula, né, o julgamento do Lula, pelo menos, não deveria ter sido realizado no juizado ali, na comarca, e eu vou errar as terminologias, desculpa já de antemão aos advogados que estão aí me assistindo, os formados em direito. Bom, ele não deveria ter sido julgado lá pelo Sérgio Moro, em Curitiba. Eu não sei se vocês se atentaram para o quão esquisito era o fato do Lula com um triplex no Guarujá e sendo uma figura de Brasília, sobretudo, ter sido julgado em Curitiba. Por que lá? Por que naquele tribunal? Né? E era uma pergunta que estava soando ali estranha, não só para as pessoas mais atentas, mas para os próprios tribunais. Por que o juízo deveria ter acontecido ali em Curitiba? O que tem de tão especial no Sérgio Moro, no Dallagnol, o Ministério Público ali daquela região, que faz com que eles sejam os paladinos da justiça? E a resposta é nada. Eles não têm nada de especial. Eles não têm um direito, um mandato divino de serem os únicos responsáveis pela persecução, condenação de corruptos do Brasil. Isso foi um mito que se criou em torno do Moro e ninguém se questionava por que as acusações todas da Lava Jato estariam ali. A operação inicial da Lava Jato, que dá até um nome a ela, né, dos Lava Jatos ali, e que envolvia escândalos da Petrobras em específico, era sim responsabilidade do Sérgio Moro e do seu pessoal ali em Curitiba. E eles deveriam investigar tão somente isso. Acontece que o nosso colega Sérgio Moro, ele aprendeu com o pessoal da Operação Mãos Limpas, ali da Itália, que investigava a máfia italiana, que para se chegar ao topo da cadeia, né, ao chefe do esquema, ele deveria ir com uma sequência de delações premiadas, puxando o fio da meada, usando a imprensa, isso é uma coisa que a Itália fez também, para poder pressionar os poderosos e chegar até o topo. Intuitivamente, até aí, tudo bem. O problema é que para chegar até o topo ele vai fazendo algumas premissas de quem ele acha que está no topo da cadeia. E o raciocínio dele era o seguinte: o problema da Petrobras é um esquema organizado pelo presidente Lula, ou pelo ex-presidente Lula, pelo PT, etc. Ele já tinha essa tese de antemão. E com essa tese ele foi transformando a acusação. A acusação da Lava Jato, que tinha a ver com esse Lava Jato, com esse esquema ali, na base da pirâmide até chegar na Petrobras, em nada tinha a ver com triplex, nem com sítio, lá que depois lá virou manchete também e acabou levando a uma outra condenação do ex-presidente Lula. Eles foram transformando a acusação até achar alguma coisa que implicasse o Lula. E veja, eu não estou dizendo que eu acredito que o Lula seja 100% inocente, mas até aí você pode ver que essa é a diferença. Eu tenho, sei lá, conjecturas de que o Lula está envolvido em alguma coisa, mas você não pode envolver ele ou acusá-lo e condená-lo com base no que eu acho ou no que o juiz acha. Você tem que montar um conjunto probatório, você tem que montar uma acusação e você tem que levar isso a cabo, né? Um processo sério. Mas não, ele foi puxando o fio da meada, foi pegando uma delação premiada aqui e ali, ou seja, ele chegava numa pessoa que era culpada. E duas pessoas são muito importantes nessa questão, né? O Samuel Pinheiro, do OAS, e também o Marcelo Odebrecht, né? Da Odebrecht. São duas empreiteiras muito importantes. Em vez de ele talvez chegar à conclusão de que os chefes dos esquemas da Petrobras, ou pelo menos os figurões do esquema, são os próprios empreiteiros, e as empresas são os grandes agentes corruptores, se botou na cabeça que o agente corruptor, no caso,
era o Partido dos Trabalhadores e, em especial, o presidente Lula. Talvez eles até tivessem um papel nesse esquema, mas ao invés de descobrir qual era o papel, eles colocaram na cabeça que a pessoa mais importante é o Lula, então todos os outros recebiam penas atenuadas e era feita uma negociação. O que você sabe do Lula? Não é o que você sabe do esquema. Me conte a verdade do esquema, Samuel Pinheiro. Me conte a verdade do esquema, Marcelo Odebrecht. Não, me fale algo sobre o Lula que eu reduzo a sua pena. Isso está bem claro se você pesquisar. Então ele já tinha na cabeça o resultado final da Operação Lava Jato. Nós vamos começar aqui e nós vamos chegar no Lula. Uma operação que não tinha nada a ver com ele, mal tinha a ver com a Petrobras e muito menos em relação à figura dele. Até chegar no tão sonhado Triplex, que realmente está cheio de coisas estranhas. O sítio em Atibaia também é outro esquema aí que merece ser investigado, mas foi investigado da maneira mais porca possível e o resultado nós estamos vendo agora. A princípio, o que está se colocando em juízo é apenas, pela liminar ali do Fachin, liminar ou decisão monocrática, não sei exatamente a decisão do Fachin, é que não deveria ter sido julgado ali em Curitiba. Então é anulado o julgamento, ele é remetido para um tribunal ali no Distrito Federal, em Brasília, e as acusações, os inquéritos, nada disso seria desperdiçado. Ele só teria que ser julgado por um outro juiz, seria um juiz natural, seria um juiz competente, no sentido de quem tem a competência de julgar, e estaria tudo certo. Só seria um momento, um relance de liberdade aí pro Lula, só pra gente poder encher o saco de bolsominion, mas as coisas não mudariam substancialmente. O problema é que tem uma ação lá no Supremo, também julgando a suspeição do Moro, que ele não seria totalmente parcial. Esse é outro problema da acusação. Além dele ter colocado na cabeça, na tese dele, de que o chefe do esquema era o Lula e valia tudo para pegá-lo, inclusive livrar em delações premiadas pessoas que eram grandes no esquema, como eu falei, o Odebrecht e o Samuel Pinheiro, ele também tinha uma relação bastante promíscua com a Polícia Federal, mas mais importante com o Ministério Público. Pergunte-se, o que faz um juiz? Está no próprio nome. Um juiz, ele julga. Quem acusa não é o juiz. Quem acusa é o Ministério Público e a promotoria, certo? Então quem tem que montar a peça de acusação é o Ministério Público e quem tem que investigar é a Polícia Federal. Cada um tem o seu papel dentro da justiça, do sistema judiciário brasileiro, do sistema de justiça, né? E o que aconteceu é que o Moro acabou concentrando todas as competências. Ele era o cara que ia fazer justiça, então ele trocava mensagens com o pessoal do Ministério Público. Dava dicas, se você fizer a acusação desse jeito, é melhor. Isso é totalmente irregular. Imagina, você está sendo acusado por alguém e a pessoa que vai decidir o seu destino está articulada com a pessoa que está oferecendo provas contra você. Veja, imagina a posição do advogado de defesa. Quem defende esse tipo de atitude não está só indo contra o Lula ou tentando defender contra a corrupção. Você está defendendo dar mais poder para o Estado, tá? Aos amigos ANCAPs aí, super liberais, quando você defende esse tipo de arbitrariedade, você está dando mais poder para o Estado. Você está dizendo que um indivíduo pode concentrar os poderes de investigação, acusação e juízo em uma só pessoa e levar isso a cabo, porque ele tem uma ideia pré-concebida de quem deve ser o culpado, de quem é o chefe e de quem é a raiz de todo o mal do Brasil. Resumo da ópera. Eu acho que o Lula é uma pessoa totalmente idônea, justa, bonita, limpa, livre e etc. Não, eu acho que ele está envolvido em esquemas, mas a palavra-chave é isso. Eu acho. E eu não sei, e isso eu realmente não sei, não tenho a menor ideia, de qual que é o nível de envolvimento dele. Ele é o chefe do esquema, ele é o segundo tenente de alguma pessoa mais poderosa lá do Dirceu, que estava operando por trás dos bastidores, ou existe um complô, um conselho de empreiteiras que governam o Brasil desde a época do Fernando Henrique. É bom lembrar que nos últimos meses do mandato do Fernando Henrique, ele juntou os empreiteiros para montar a fundação dele. Assim como tem muita coisa estranha no Instituto Lula, né? O pessoal fala do Instituto Lula, mas ninguém fala do FHC, que também ganhava milhares por palestras e tem um apartamento em Paris que é totalmente incompatível com os vencimentos deles. De qualquer forma, a gente sabe, as empreiteiras são corruptas, a gente sabe que o governo tem relações promíscuas com as empreiteiras, mas graças ao juiz Sérgio Moro, nós talvez nunca saibamos quem exatamente fez o quê. Por pura infantilidade, preconceito, estupidez. Então, é basicamente isso. Você vai ter que aguentar aí, engolir o choro se você é antipetista.
Você petista vai ter que, enfim, não vai ter que nada. É o seu dia, você pode comemorar, faz o que você quiser, porque essa é uma vitória política, sem dúvida. Mas qualquer um que defenda o devido processo legal é um dia triste, porque ter chegado a esse ponto mostra o quão falido e quão sem saída é o nosso sistema. De qualquer forma, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, neste canal que eu comento um pouco de cultura, entretenimento, educação e um pouquinho de política, às vezes. Até a próxima!